Derivado do latim, sem ela dificilmente você entenderia o que eu estou falando. Ficou confuso? Então espera aí. Eu estou falando da língua portuguesa, que é comemorada nesta sexta-feira. Estima-se que em todo o mundo, mais de 235 milhões de pessoas tenham o português como primeira língua, 80% desse total somente aqui no Brasil. A língua chegou ao país graças à colonização portuguesa, ora pois. Mas ao longo dos anos, o português de Portugal acabou sendo deixado de lado e a língua ganhou uma cara tipicamente nossa, o que os gramáticos chamam de português brasileiro. Prova disso são as incontáveis variações que a língua sofre, tanto que existe até um português para quem é da área jurídica, por exemplo. Dá para acreditar? Todas as línguas, elas variam no tempo. O português de 100 anos atrás era diferente do de hoje, varia no espaço. O português falado aqui no Rio Grande do Norte é diferente do Rio Grande do Sul, questão de sotaque, questão de palavras que são diferentes, o mesmo objeto, ele é falado de uma forma aqui e de outra em outro estado. Então, não é mais bonito, não é mais correto, não é mais elegante, simplesmente diferente, né? As variações elas devem ser entendidas como algo que é natural, que é próprio, que é cultural de todos os idiomas e não devemos estabelecer hierarquias. O português falado no Brasil é único e, ao mesmo tempo, diverso. Num país de dimensões continentais, nem sempre o que se fala numa região é compreendido em outra e vice-versa. Você pode citar, por exemplo, nós que estamos vivendo um período junino, a própria canjica que nós temos aqui no estado do Nordeste. Ou nós vivemos o São João, período junino, e as festas da gente é muito conhecida em outros estados do país. E se você for pegar a canjica do nosso estado, você for chegar no sul, em São Paulo, você vai ver que a canjica aqui nós chamamos de canjica, mas lá eles chamam de curau. Então você veja que o dialeto é um dialeto que ele sempre tem essa contradição. O mesmo vale para a grafia das palavras. Dependendo de como for escrita, ela tem um significado completamente distinto. Por causa de uma letrinha ou outra, faz uma diferença enorme. Quando você pronuncia a palavra cela, se ela está com C ou se ela está com S, é a mesma pronúncia, mas são sentidos diferentes. Uma é de prisão, cela de prisão, e a outra é cela de colocar num cavalo. E quando a palavra é a mesma e tem mais de um significado? Para quem não conhece o português falado assim, isso é o suficiente para uma confusão daquelas. E às vezes não precisa nem ter uma mudança, nem ter um acento, nem ter uma letra a mais, é apenas um próprio nome. Por exemplo, a palavra manga pode ser, né, uma fruta ou então a manga de uma roupa, de uma veste. Então são observações interessantes que nós temos que ter em relação a isso, né? Porque o nosso idioma, o português, ele é muito complexo. Né? Cabe investir mais em educação, para que a gente possa ter o mínimo de noção do que está falando. Apesar das confusões, dúvidas e brincadeiras, a língua mãe dos brasileiros é a representação mais forte de seu povo. E pouco importa se ela ainda não é universal, basta que seja grande o suficiente para escrever a história.